conjuntura do país, tão difícil, tão desafiador, a gente poder celebrar alguma coisa. Mas eu acho que é assim a vida, né? A vida, a gente encara as dificuldades, respira fundo, vê por onde vai passar e segue em frente. E nós vamos seguir em frente. Vamos continuar fazendo acontecer, não vamos desistir, porque verás que o filho seu não foge à luta. Muito obrigado e tenha um bom simpósio. Obrigado. Obrigada, professores. Agora gostaríamos de solicitar que os componentes da mesa se posicionem na plateia para darmos início à programação científica. Bom, sem mais delongas, nós vamos dar início à programação científica. Nós temos aqui uma conferência de abertura do evento, será proferida pelo professor Benedito Machado. O professor Benedito Machado é uma das grandes lideranças da fisiologia nacional, um grande incentivador de todos, dos jovens, e sempre preocupado em abrir espaço para os mais jovens. Ele, como todos já ouviram, ele é o coordenador adjunto da área de Ciências Biológicas 2 da CAPES, então é uma pessoa que conhece o sistema de pós-graduação nacional na área muito bem, mas mais do que isso, ele é um pesquisador, um ato CNPq há bastante tempo, tem exercido várias funções de destaque na fisiologia mundial, e particularmente importante, ele é o presidente da comissão organizadora do congresso da UPS do ano que vem, da International Union of Physiological Sciences, que é um cargo de bastante relevância, de reconhecimento do papel de liderança, e mais do que isso, o Benedito, que a gente carinhosamente chama de Bené, foi agraciado com o prêmio Carl Ludwig da American Physiological Society, um prêmio, acho que foi o primeiro brasileiro, um dos únicos da América Latina a receber um prêmio da Associação Americana de Fisiologia, e para nós brasileiros é um orgulho muito grande, Bené. Então ele vai nos fazer uma apresentação sobre The Rhythm of Life, que é o tema da congresso da UPS ano que vem, e falar um pouquinho também da atividade científica dele. Novamente, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Antônio Cláudio pelas palavras de apresentação. E, em função de tudo que foi dito na mesa de abertura, eu quero dizer que a palavra que nós temos que ter nesse momento é de resiliência. E a comunidade científica brasileira, historicamente, tem essa característica e seguramente nós vamos superar essas dificuldades econômicas e políticas que nós, o mundo como um todo, nesse momento estamos enfrentando. Isso nós temos usado, inclusive, do ponto de vista da organização do Congresso Mundial, o ano que vem aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é que eu tenho, quando nós começamos essa organização em 2008, 2009, lembre-se que em 2010 o Brasil cresceu a 7,5% do PIB, e nós prevíamos que em 2017 nós estaríamos nas nuvens. O cenário é muito diferente, e é o que eu tenho dito para os meus colegas. Voar em céu de brigadeiro, a maioria das pessoas podem fazer. Em temporais como esse que nós estamos vivendo, é um desafio que é para quem gosta do desafio. E nós temos que fazer acontecer um PIB negativo. Um PIB positivo, nós vamos fazer as coisas acontecerem, no meu caso, no Mundial. E é isso que eu quero partilhar, o meu otimismo, que é, obviamente, acoplado a muito trabalho para a gente superar essas dificuldades que todos nós estamos vivendo na pele. Mas eu quero ser, na minha apresentação, quando o Nóbrega me convidou para essa palestra, eu dei um título geral para ligar a atividade científica do meu laboratório ao tema geral da fisiologia e ao Congresso Mundial, que é Rhythms of Life. Então, eu vou me permitir em vários, especialmente de
aspectos técnicos e científicos de resultados do meu laboratório, eu vou ser muito breve, mas como eu disse, eu estarei aqui os 2 dias, estarei à disposição de todos para a gente discutir em detalhes o que for necessário. Então, eu quero nesse contexto e prometo cumprir o meu tempo em 30 minutos, é isso, ou 20 minutos que eu tenho. Eu cumprirei o que for determinado na obra, 20 ou 30 minutos. 30 minutos. Eu prometo cumprir o tempo, vocês me avisem. Então, nesse contexto, eu quero começar a introdução do Rhythms of Life, que é o tema geral do Congresso Mundial da Fisiologia, que seguramente todos vocês estarão presentes em agosto, dia 1º de agosto, no Rio Centro. E o tema do Congresso é Rhythms of Life. E por que esse tema? É um tema inspirado nos processos fundamentais da fisiologia, desde as células aos sistemas, as funções dos sistemas, as quais são baseadas em ritmos e ciclos. Considerando que a fisiologia manipula os processos que determinam a vida, o tema do Congresso, do 38º Congresso Mundial da International Union of Physiological Sciences no Brasil, está orientado para os ritmos da vida. Esse tema também combina com a cultura brasileira e o nosso estilo de vida, nos quais a música, o esporte e o nosso ambiente natural criam um cenário perfeito para uma verdadeira experiência sobre os ritmos da vida. Isso aqui, na verdade, é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro. Isso aqui é o Rio de Janeiro. E esse símbolo do Congresso, do Rhythms of Life, isso aqui é inspirado nas fragatas que sobrevoam as praias do Rio de Janeiro. E nada mais dinâmico do que o movimento das asas de uma fragata, que é o ritmo da vida. Eu voltarei a falar do Congresso ao final. Mas eu quero situar primeiro a questão dos ritmos da vida, que nós somos controlados por uma série de fatores da natureza que determinam, por exemplo, o ciclo claro e escuro, dia e noite, e, obviamente, o ciclo sono-vigília. Ritmos da vida, determinado pelo movimento de rotação da Terra. Atividade física e exercício e locomoção, que o logo do simpósio é a típica situação de controle neural de ritmos, de contração e relaxamento da musculatura esquelética. E isso nada melhor para ilustrar do que as competições esportivas, especificamente aqui no caso dos Jogos Olímpicos. E a classificação desses ritmos biológicos, nós podemos classificá-los de ritmos infradianos, uma frequência de ocorrência menor do que um evento por dia, alterações no ciclo hormonal, ciclo menstrual, por exemplo. Os ritmos circadianos, que acontecem numa frequência de aproximadamente uma vez por dia, alterações hormonais que acontecem quando nós estamos despertos ou durante o sono. E os ritmos ultradianos, que são aqueles de alta frequência. E que no nosso caso, eu sou um fisiologista cardiovascular, por tradição, e mais recentemente, um fisiologista respiratório, e que tenho tentado acoplar o estudo de mecanismos neurais envolvidos no controle autonômico da circulação e atividade neural respiratória. Eu vou me deter bastante nos ritmos ultradianos, que são o ritmo cardíaco e respiratório. Como nós sabemos, a frequência cardíaca média em repouso de aproximadamente 70 batimentos por minuto e cerca de 16 ciclos respiratórios por minuto. Portanto, esses ritmos é que eu vou enfocar de diferentes aspectos na minha apresentação a seguir. Então, a questão é por que nós precisamos desses dois sistemas. A resposta óbvia, o funcionamento adequado desses dois sistemas é indispensável para o suprimento de oxigênio, especialmente, as células e para a manutenção da vida. Portanto, os ritmos determinados pelos constituintes do sistema cardiovascular autonômico e respiratório são determinantes para a vida. Portanto, a vida é determinada por uma série de ritmos, como eu já destaquei. E, obviamente,
questão da circulação, que é de conhecimento de todos. Então, a geração do ritmo cardíaco, como nós sabemos, é um nível cardíaco, a questão do marca-passo e a determinação dessa frequência, como também a modulação da atividade simpática, que eu vou destacar especialmente a geração, modulação da atividade simpática pelo seu acoplamento com a atividade respiratória. E também, o que eu fiz? Ele travou aqui, desculpa. Foram vários ao mesmo tempo. Então, como eu estava dizendo, do ponto de vista da atividade simpática, que eu vou destacar, a inervação simpática não apenas para o coração, como nós já vimos, como também para os vasos de resistência. O aumento da resistência periférica vai se traduzir no aumento da pressão arterial. Então, essa questão do acoplamento entre os ritmos da atividade cardíaca e respiratória, ela foi caracterizada na segunda metade do século XIX por um dos pioneiros da fisiologia mundial, Carl Ludwig, na Alemanha. Ele que desenvolveu o quimógrafo, no sentido de fazer registros simultâneos de eventos fisiológicos, foi o primeiro a mostrar que existia uma correlação entre variações de pressão arterial e alterações na pressão torácica. Esse tipo de análise até então não era feito. E foi o quimógrafo que permitiu que esse tipo de análise, de correlação entre eventos, pudesse ser feito. Um outro aspecto importante, que é muito familiar a todos os fisiologistas cardiovasculares, são os movimentos respiratórios e as oscilações na pressão arterial, que foram definidos por Traube e Herring, que define as ondas de Traube e Herring e essas oscilações que acontecem na pressão arterial decorrentes dos movimentos respiratórios, da atividade respiratória. E aqui um exemplo típico de que, numa preparação, que depois eu vou descrever, que são experimentos da Annabel Sims, no laboratório do professor Julian Peyton, a inibição da atividade respiratória, que é a atividade do freio, observe que não há essa oscilação às ondas de Traube e Herring. Além disso, a arritmia sinusal é um outro fenômeno fisiológico no qual, como escrito por Ramrek na década de 30, no século passado, durante a inspiração nós temos um aumento da frequência cardíaca por diminuição da atividade parasimpática para o coração. E o significado funcional dessas alterações da arritmia sinusal é provavelmente relacionado que durante a inspiração é o momento no qual nós temos as melhores condições para a troca de gases ao nível alvéolo capilar nos pulmões. Portanto, são uma série de fenômenos fisiológicos, inclusive os primeiros registros da atividade simpática feito por Edwin em 1932, que é aqui ainda no quimógrafo, o registro da atividade respiratória e registros da atividade simpática. E durante a inspiração, e esse é um fenômeno que eu vou explorar a partir de agora, nessa apresentação, é que se verificou esse acoplamento entre a atividade simpática e a atividade respiratória, especialmente durante a fase de inspiração. Então, todo esse acoplamento que eu vou descrever daqui para frente, que nós temos explorados nas mais profundas dimensões, acontece ao nível da região ventral do tronco cerebral, ao nível do bulbo. E é nessa área que ocorre a geração da atividade simpática para o sistema cardiovascular, ao qual eu vou me deter, como também estão um conjunto importante de neurônios que constituem parte determinante da rede neural respiratória. E é nesse ambiente que nós vamos explorar esse acoplamento simpático-respiratório. E é nessa região, muito familiar a todos os fisiologistas cardiovasculares, de controle autonômico para o sistema cardiovascular, que nós vamos explorar a integração desses neurônios com a rede respiratória neural, que também estabelece contatos sinápticos com esses neurônios geradores da atividade simpática. Então, essa é uma ilustração representativa de estudos recentes no nosso laboratório, que nós temos aqui as variações de pressão arterial
pressão de perfusão, que é as ondas de Traube-Herring, às quais eu já me referi. E eu sempre, daqui para frente, vou me referir muito ao registro da atividade do nervo frênico, representativo aqui da atividade inspiratória e expiração. E nessa preparação em particular, nós temos os registros simultâneos da atividade do frênico, da atividade simpática torácica, e observe que durante a inspiração, como descrito em 1932 por Adrian, nós observamos, agora utilizando métodos mais atuais, um grande aumento da atividade simpática. E aqui é o registro intracelular dos neurônios que geram atividade simpática. Então, aqui nós podemos ver em diferentes níveis esse acoplamento entre a geração da atividade simpática, nos neurônios da chamada região rostral, ventral e lateral do bulbo, e a atividade simpática registrada no simpático torácico. E também o registro da atividade do nervo vago e a frequência cardíaca. Observe que durante a inspiração, um aumento da atividade simpática, uma inibição da atividade vagal e as oscilações correspondentes de frequência cardíaca, que é a arritmia sinusal. Eu acho que esse slide reflete muito do que eu quero destacar daqui para frente, do ponto de vista desses ritmos. E veja que nós estamos falando agora, não apenas do ritmo cardíaco, mas também do ritmo ou da frequência de despolarizações dos neurônios que geram a atividade simpática e de neurônios que geram a atividade respiratória. E mais do que isso, como é que eles se interrelacionam. Então, eu vou usar sempre um modelo experimental que simula a questão da apneia obstrutiva do sono para provocar alterações nesse sistema de acoplamento simpático respiratório. E essa questão da apneia do sono, muito mais frequente do que se imaginava até os anos 90, durante o sono o indivíduo tem uma obstrução das vias aéreas superiores, uma hipoxemia, diminuição da saturação de O2 no sangue arterial, ativação de quimiorreceptores periféricos e aumento da atividade simpática e da pressão arterial. E esses indivíduos, mesmo durante o dia, quando estão despertos, a atividade simpática em humanos permanece elevada e muitos desses indivíduos apresentam aumento da pressão arterial. Então, a nossa questão é, em animais de laboratório, que são o nosso modelo experimental, são os ratos. Se nós submetermos esses animais à situação de hipóxia crônica intermitente, está aqui abreviado como CIH, Chronic Intermittent Hypoxia, e submeter esses animais a um protocolo por 8 horas por dia para simular a situação de apneia obstrutiva do sono, o que acontece com esses animais quando comparado a um grupo controle mantido em condições de normóxia? Esses animais, depois de 10 dias nesse protocolo, eles apresentam pressão arterial significativamente maior do que os controles. Eles efetivamente desenvolvem hipertensão arterial. E se avaliado por meio de bloqueadores ganglionares, o que se verifica é que a hipertensão arterial nesses animais é devido a um aumento da atividade simpática. Usando a preparação coração-tronco cerebral isoladas, que eu vou detalhar mais à frente, nós verificamos que o registro, sempre nós teremos o registro do frênico e o registro da atividade simpática. Nos animais controle, como eu havia chamado a atenção naquele slide anterior, observe que durante a inspiração nós temos um aumento da atividade simpática. Nos animais submetidos à hipóxia intermitente, mais do que aquele aumento, nós observamos na fase final da expiração, nós vamos chamar de late expiratory phase of the respiratory cycle, nós observamos um aumento ainda mais importante da atividade simpática. Lembrando, vocês sabem melhor do que eu, que o processo expiratório em condições de repouso é um processo do ponto de vista mecânico passivo. No entanto, quando durante o exercício físico, a atividade expiratória se torna um fenômeno ativo. E nessas condições ocorre também um aumento da atividade simpática. O que nós observamos nesse modelo experimental é um aumento dessa atividade simpática
E daqui para frente, nós vamos também analisar essa fase final expiratória, correlacionando-a sempre com a atividade abdominal. A atividade aqui do nervo abdominal, que nessa condição, observe, como eu disse, na condição controle, atividade do nervo abdominal, que leva à contração de músculos abdominais, tornando a expiração ativa, praticamente não existe. Nessa condição experimental, observe um grande aumento da atividade do nervo frênico, o que se correlaciona muito bem com esse grande aumento na atividade simpática, e isso nós descrevemos em vários estudos nos últimos anos. Então, o aumento da atividade simpática se correlaciona com uma expiração ativa. E isso está, de novo, ressaltado aqui, nesse fenômeno da expiração ativa e um grande aumento da atividade simpática. Então, esse aumento na atividade simpática poderia explicar por que esses animais desenvolvem hipertensão arterial, como eventualmente também os pacientes que convivem com a apneia obstrutiva do sono. Então, a nossa questão aqui em animais acordados, registrando agora no animal acordado pressão arterial, são animais submetidos à hipóxia, e registro da atividade abdominal do músculo, o eletromiograma, assim como a atividade do diafragma, o que tanto na condição controle, obviamente, quanto na condição de hipóxia, nitidamente registrado. Nos animais controle, observe que a atividade do músculo abdominal, muito discreta, enquanto que nos animais submetidos à hipóxia, essa alteração é muito clara. Portanto, além disso, os animais submetidos à hipóxia observam as amplitudes das chamadas ondas de Traub-Herring, indicando, portanto, um grande aumento da atividade simpática, o que provavelmente está relacionado a esse fenômeno que nós descrevemos. Então, a questão agora é de mecanismo, e aqui que eu vou explorar alguns aspectos da eletrofisiologia que nós temos utilizado, e como eu disse, se algum desses conceitos que eu vou passar rapidamente não ficarem claros, teria o maior prazer de discutir com todos que desejarem ao longo dos próximos 2 dias. Então, a questão é, num primeiro momento, como todo bom fisiologista cardiovascular, a nossa hipótese era que esses neurônios geradores da atividade simpática fossem responsáveis pela hipertensão arterial. 10 minutos, prometo. Essa é a rede neural respiratória naquela região ventral do bulbo, que é constituído de vários grupamentos neuronais, que eu não vou entrar em detalhes na complexa rede de geração e modulação do ritmo e do padrão respiratório. Mas vou destacar os neurônios do núcleo retrotrapezoide, que geram essa fase final da expiração, os neurônios que têm a sua atividade aumentada na expiração e os neurônios pós-inspiratórios. Mas o nosso primeiro foco são os neurônios geradores da atividade simpática. Será que eles estariam alterados nessa condição, nesse modelo experimental da hipóxia crônica intermitente? E seriam eles os responsáveis? Claro que ao final eles são os responsáveis sim pelo aumento da atividade simpática. Mas será que a alteração ocorreria ao nível desses neurônios? E para isso nós fizemos registros intracelulares desses neurônios, em fatias do tronco cerebral. Aqui está um outro clássico registro de atividade de ritmos, agora de despolarização desses fantásticos e resistentes neurônios responsáveis pela geração da nossa atividade simpática. Eu tenho muita emoção quando eu falo desses neurônios, porque esse é um grande sonho da minha carreira, que algum dia no meu laboratório a gente pudesse registrar, conversar e conviver com esses neurônios. Quando nós conseguimos isso alguns 4, 5 anos atrás, foi talvez um momento de maior emoção da minha vida profissional. E esses neurônios, nos animais submetidos à hipóxia crônica intermitente, a frequência de despolarização dos neurônios geradores da atividade simpática não foi diferente dos animais controle. Portanto, não podemos atribuir a esses neurônios o aumento da atividade simpática. E é aí que nós usamos simultaneamente a preparação coração-tronco cerebral isoladas, descritas pelo professor Julian Peito, e aqui eu me permito
apresentar um dos esquemas feito pelo nosso grande amigo Jeff Potts, que tinha muito boas relações aqui em Niterói. Aqui eu faço uma homenagem ao Jeff pela esse esquema que foi gerado por ele e que nos dá uma dimensão de tudo que nós podemos, literalmente tudo o que nós podemos registrar nessa preparação. E eu tenho tirado todos os benefícios dessa preparação, no sentido de fazer simultaneamente registro de todos os possíveis e imagináveis nervos relacionados ao controle da atividade cardiovascular e respiratória, e mais do que isso, os registros intra- e extracelulares simultâneos dos neurônios geradores da atividade simpática e respiratória. Portanto, é uma preparação que para nós não tem limites. Os limites são as nossas habilidades técnicas, cirúrgicas e intelectuais para explorar esse modelo em todas as suas dimensões. Então, aqui está um típico exemplo de registro dessa atividade, desses neurônios geradores da atividade simpática. Eles são sensíveis à ativação dos baroreceptores, enviam projeções para a coluna intermédia lateral. Aqui está a figura desse neurônio, e mais do que isso, nós conseguimos coletar o interior dessas células e caracterizá-las do ponto de vista neuroquímico, no sentido de mostrar todas as características de neurotransmissão desses neurônios. E o que nós verificamos, para fazer curta uma longa história, de que a atividade desses neurônios dos animais submetidos à hipóxia crônica intermitente, como mostrado nas fatias do tronco cerebral, não apresentaram alterações das suas características eletrofisiológicas. Portanto, as propriedades eletrofisiológicas desses neurônios, os neurônios pré-simpáticos, não foram afetadas pela hipóxia intermitente. Nós fomos muito além, e eu não vou mostrar isso aqui, que já fizemos também nos animais espontaneamente hipertensos e em outros modelos de hipertensão. Em nenhuma situação esses neurônios se apresentam alterados. Portanto, eles estavam sendo penalizados indevidamente. Pelo menos no nosso entendimento, eles nunca, em nenhum dos modelos experimentais que nós estudamos, encontramos qualquer alteração nas características eletrofisiológicas desses neurônios. Além disso, essa abordagem experimental nos permite, obviamente, identificar que esses neurônios recebem projeções excitatórias nos diferentes modos de ampliamento de voltagem ou da corrente, nos permite verificar que esses neurônios efetivamente provindos de animais com hipóxia intermitente recebem muito mais sinais excitatórios, sinapses excitatórias, do que os animais controle. Portanto, a hipóxia aumenta os inputs excitatórios dos neurônios geradores da atividade simpática. Então, se não são os neurônios geradores da atividade simpática, seriam os neurônios geradores do ritmo e do padrão respiratório? E o nosso primeiro candidato foram os neurônios da região do núcleo chamado retrotrapezoide. E aqui uma série de experimentos que nós fizemos, alterando as características de gases, especialmente do gás carbônico, uma condição de normocapnia, a atividade desses neurônios não acontece. Numa situação de hipercapnia ou de ativação dos quimioreceptores, esses neurônios do RTN passam a se despolarizar. Isso numa condição dos animais submetidos à hipóxia, nós verificamos que esses neurônios estão ativos, o que não acontece nos animais controle. E aqui também o aumento da atividade do nervo abdominal. Então, nós encontramos um aumento na atividade desses neurônios do núcleo retrotrapezoide, um aumento da atividade desses neurônios, o que poderia explicar que esses neurônios enviariam projeções excitatórias para aqueles neurônios geradores da atividade simpática, o que poderia explicar o aumento da atividade simpática. Como também enviar projeções para aqueles neurônios que geram atividade respiratória ativa, augmented expiratory neurons. Então, nesse caso, passamos a explorar esses neurônios, o registro intracelular da atividade desses neurônios responsáveis por aquela respiração ativa. E fazendo curta uma longa história eletrofisiológica, esses neurônios que apresentam aumento na atividade respiratória, depois do bloqueio sináptico, nenhuma alteração em relação aos
aos neurônios dos animais controle. Portanto, as propriedades intrínsecas desses neurônios não se apresentaram alteradas pela hipóxia. Próximo capítulo, estudar, uma vez que nós conhecemos pela literatura todas as conexões dessa rede neural respiratória com os neurônios geradores da atividade simpática, se esses neurônios que geram atividade pós-inspiratória teriam, por sua vez, uma alteração ou uma menor inibição da atividade desses neurônios geradores da atividade expiratória. E aqui nós passamos a explorar, então, esses neurônios pós-AI ou pós-inspiratórios. Será que eu fiz alguma besteira? Não. Corrigi. Então, o foco agora, que é a última etapa, e eu terminarei a minha apresentação imediatamente na sequência, que seriam alterações nesses neurônios. E o registro da atividade desses neurônios, como eu disse, nós podemos coletar o intracelular dessas células, caracterizar o intracelular. E isso se mostrou como sendo neurônios glicinérgicos, o que efetivamente constitui grupamento de neurônios inibitórios. E, explorando esses neurônios nos animais submetidos à hipóxia, eles apresentam, primeiro, potencial de membrana mais eletronegativo e uma menor frequência de despolarização. E depois do bloqueio sináptico, efetivamente, a frequência de despolarização desses neurônios e o potencial de repouso é diferente dos animais controle. Portanto, aqui, além disso, quando injetada corrente ou promovendo a excitação desses neurônios, o número de potenciais gerados nesses neurônios é menor. Portanto, com isso, nós identificamos o quê? Que a hipóxia crônica intermitente promove uma hiperpolarização, e nós hoje já conhecemos as correntes iônicas e os canais iônicos, que nós, nesse âmbito, eu não vou entrar nessa apresentação, os canais iônicos, nós estamos falando de um outro nível de ritmos da vida, que é a cinética de abertura e de fechamento de canais iônicos que determinam a atividade de neurônios que têm características de autodespolarização ou de marca-passo, como é o caso desses neurônios respiratórios e aqueles geradores da atividade autonômica simpática. Portanto, e além disso, a excitabilidade desses neurônios pós-inspiratórios está diminuindo. Portanto, resumindo essa longa história, depois eu poderei discutir especialmente com os estudantes que desejarem todos os aspectos relacionados a essas questões. Então, a nossa primeira hipótese que esses neurônios, essa alteração da atividade simpática seria decorrente de alterações desses neurônios geradores da atividade simpática, nós mostramos que eles não foram afetados. Por outro lado, eles recebem inputs ou sinapses excitatórias de neurônios. Acabei de descrever que esses neurônios pós-inspiratórios estão hiperpolarizados, inibem menos aqueles da parte que geram atividade final respiratória, levando à excitação dos neurônios que levam ao aumento da atividade respiratória, promovendo a excitação, um aumento da frequência de despolarização dos neurônios geradores da atividade simpática. Portanto, esse assunto para nós é importante, uma vez que nós colocamos num contexto a importância da geração do ritmo e do padrão respiratório e o seu impacto na geração da atividade simpática e, consequentemente, sobre a pressão arterial. Portanto, essa é a típica descrição de um fisiologista cardiovascular que até muito pouco tempo atrás não olhava para o padrão, o ritmo e o padrão respiratório. E hoje eu tenho que admitir, pelo menos nos nossos modelos experimentais, muito do que eu fiz no passado eu vou ter que rever à luz desses novos conceitos de integração e de acoplamento entre a atividade simpática e principalmente respiratória. Então aqui são várias conclusões que eu vou me permitir passar, eu já destaquei todos esses pontos, mas por último, de que essas alterações na modulação dos ritmos de despolarização dos neurônios da rede respiratória podem afetar a atividade simpática e, consequentemente, gerar hipertensão arterial, pelo menos nesses modelos experimentais. Se isso é
válido em humans. Vaughan Mansfield for sure can tell us something if this is really true in humans when they are exposed to the patients with obstructive sleep apnea. So these are essas são as pessoas que realmente desenvolveram os experimentos no laboratório, as colaborações com os meus colegas docentes, seja em São Paulo, Araraquara, na Rural do Rio e em Bristol com o Julian Payton, e os patrocinadores, obviamente, FAPESP, CAPES e CNPq, e quem tiver alguma motivação nesse assunto, o website do nosso laboratório, o meu e-mail, estarei à disposição de todos. E, para concluir, não poderia ser diferente. Congresso Mundial da Fisiologia ali no Rio Centro, não é, Nobre? O Rio Centro agora com o metrô até o Jardim Oceânico, BRT na porta do Rio Centro, não tem como não ir. Portanto, de 1 a 5 de agosto de 2017, no Rio Centro, o site do Congresso, o programa científico, isso eu tenho dito para muita gente da nossa equipe de trabalho, programa científico completo no site 8 meses antes do Congresso. Nem na Suíça. Nem na Suíça. Portanto, nós não temos dinheiro. Essa é a combinação que nós estávamos discutindo antes. Nós não temos dinheiro. Mas nós temos um entusiasmo e uma determinação que nada vai nos tirar os Rhythms of Life. Porque se nós não tivermos Rhythms of Life, seja ao nível da atividade cardíaca, respiratória, nos diferentes neurônios, ou qualquer ritmo de vida, é a escuridão plena, cujo outro nome é a morte. E, obviamente, isso nem passa pela nossa cabeça. Portanto, vamos ao Rio Centro no Rhythms of Life. Pessoal, obrigado. Bom, com esse ótimo exemplo de mistura de razão e paixão, agradeço, Benedito, pela conferência, uma previsão de perguntas, mas tenho certeza que está disponível.